Assim, quem tá eventualmente conversando, né? Eu vou abrir, eu acho que o meu aqui, daí eu vou acompanhando para te ajudar. Aqui pode falar tranquilo, que esse microfone é bom, né? Puxando mais aqui perto de ti. Deixa eu buscar aqui, daí eu vou respondendo pelo meu. Isso, pode e vou falando para ti daí. Nessa linha aqui que nós vamos conversar. Não, morreu o aqui, ó. Não liga, não liga. Nossa, que coisa. Vamos lá então, 12 horas e 3 minutos, só lembrando aqui, reforçando que a Associação dos Servidores Públicos está convidando, né, e lembra os associados masculinos para retirar os convites até o dia 15/7, que já estão disponíveis para retirada de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas. Eles vão fazer lá ali um evento lá no dia 15 de julho, para os associados masculinos. Já está tudo pronto nosso convite. Então você que é associado da ASP, agora Associação dos Servidores Públicos, passe lá, pegue o seu convite e participe. Hoje também haverá encontro do grupo da melhor idade. Quem quiser participar é só aparecer lá a partir das 14 horas e aberto aos sócios e não sócios, tá certo? Pessoal, vamos fortalecer esse grupo aí da terceira idade. Agora sim, feitos alguns ajustes, eu já vou matar aqui, já vou pular aqui a minha pauta, justamente para o nosso entrevistado, porque se eu não fizer entrevista antes, eu já notei que começa a ficar apertado, né? E a gente tem muita coisa para falar e acaba que perdendo tempo por conta da pauta. Então eu vou dar uma apertadinha aqui na pauta, já vou dar um bom dia aqui para minha entrevistada. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde a você, Fortesc, boa tarde a todos os ouvintes da Liberdade FM, é sempre um prazer estar nesse espaço que vocês nos cedem, que é um espaço extremamente importante para que a gente possa discutir, conversar, trocar ideias com os ouvintes. Muito obrigada. Primeiro eu quero agradecer aqui a presença da vereadora, professora e advogada, né, doutora Carla Hoffmann, que veio aqui ao meu convite para nós conversarmos um pouco sobre o que vem acontecendo dentro do município do São Bento do Sul, fazer alguns comentários da Câmara de Vereadores. Já agradeço mais uma vez a querida Carla, que sempre é muito gentil, né, estar lá. Ela valoriza muito a participação de toda a imprensa quando a imprensa participa lá na Câmara. Isso é muito importante. Então, assim, cara, vamos conversar, porque essa nossa conversa ela foi se protelando já há alguns tempos, né? E claro que ainda por uma situação um pouco mais triste, por conta lá da passagem da sua mãe. Então, mais uma vez, que fica sensibilizado com tudo que aconteceu. Mas com isso, a nossa conversa foi postergando, foi. Então, eu quero já deixar pré-agendado. Eu sei que hoje vai ser pouco essa primeira uma hora, já deixar pré-agendado para a próxima quarta-feira, para a gente voltar e para conversar sobre esses assuntos que são tão relevantes aqui para o município de São Bento do Sul. Eu vejo hoje que na Câmara de Vereadores a oposição vem sofrendo, né, por conta da imposição da situação. É um momento difícil. Até eu vejo que a vereadora Terezinha tentou levantar a bandeira branca, mas eu fiz um comentário com relação a isso, que é difícil levantar uma bandeira branca depois que passa o trator em cima de todo mundo, né? Então, fica algumas coisas ainda para ser acertado com tudo, mas eu sei que a oposição que a vereadora Carla faz é uma oposição de consistência, entende? Independente de tudo isso, ela continua mantendo o mesmo nível e o mesmo trajeto, a mesma linha de pensamento na Câmara de Vereadores. Nós passamos, eu acho que o que mais polemizou ali, e a gente pode discutir, já para começar a dar fazer essa bola rolar, aquele projeto 557, né? 557, isso mesmo. 557. Esse é o mais polêmico, por conta de uma interpretação jurídica. Entende? Eu vi que a vereadora e a advogada fez uma defesa em cima daquilo. Os vereadores até tentaram emplacar algumas emendas no projeto e houve uma resistência por parte da situação. E não passou. E agora, parece que o prefeito pode, no futuro, responder ao processo por conta disso. Cara. Pois é. Então, primeiramente, assim, né, a gente tem que sempre lembrar, né, que a Câmara de Vereadores, eu sempre digo que às vezes alguns vereadores dizem que, porque isso aqui não é uma situação política. A Câmara de Vereadores é um local político, né, Fortesc? Então, assim, primeiramente, cada um tem os seus respectivos lados, né?
Eu, nos 2 primeiros anos, apoiei bastante o governo Tomazini, porque entendia que as opções dele eram corretas. E num segundo momento, agora eu tenho, né, saí do PSD e vim pro Republicanos. Um abraço pro pessoal do Republicanos, para todo mundo nos escutando lá, os pré-candidatos, nossos amigos Jota, Laércio, Dimas. E vamos compartilhando lá, para que nós estamos na mídia, né? Então, a gente quis fazer uma nova força na cidade de São Bento do Sul. E eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu acho que a democracia se faz justamente a partir de oposição de ideias, desde que elas sejam, né, sustentadas com as respectivas intenções, no sentido de dizer o seguinte: eu sou contra por isso, 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 ou eu sou a favor por isso, isso, isso. Né? E o PL 557, né, que é o PL dos 27 cargos, famoso, que ficou tanto tempo na Câmara sendo discutido, e as pessoas dizem, mas por que tanto tempo? Porque era um PL muito complexo. Era um PL era um projeto de lei que nós tínhamos que nos debruçar sobre questões, por exemplo, relacionadas a uma ação direta de inconstitucionalidade, que esses mesmos cargos já haviam sido tratados pelo judiciário e que havia, a meu ver, né, uma decisão com trânsito em julgado que inspirou, de novo, a meu ver, né, essa é uma questão de interpretação e eu sempre coloco que todos os colegas advogados, né, têm as suas visões a respeito do tema, mas que, a meu ver, a partir do dia 8 de março desse ano, esses cargos não existiam mais. Então, veja, Forteschi, o que a Câmara de Vereadores fez? Né, com todo respeito aos nossos pares, nossos vereadores que têm cada um seus entendimentos, nós reeditamos, né, nós não, porque eu votei contrariamente, mas a Câmara de Vereadores reeditou alguns cargos, vários cargos, né, que o Ministério Público e o Poder Judiciário já tinham entendido como inconstitucionais, né? Então, a meu ver, a Câmara de Vereadores errou nesse sentido, né? Nesse particular, a oposição se colocou. Eu sempre coloco, né, nas minhas discussões, cada vez que eu discuto e faço as minhas ponderações, eu sempre sou muito baseada naquilo que eu compreendo a respeito da lei, né? E nesse PL dos 27 cargos, eu entendia desde logo que esse PL não podia ser reeditado da forma como for. Esses cargos não poderiam ser criados novamente. A maioria dos vereadores entenderam que sim. Eu entendo que o prefeito vai responder por isso. O Ministério Público, inclusive, pediu, num despacho de sexta-feira, se eu não me engano, pediu para que fosse verificado a questão do prazo, né? O Ministério Público tem um setor que é estadual e que apoia todos os ministérios públicos de todo o estado de Santa Catarina, e ele pediu para esse pessoal para fazer uma análise do prazo. Então, eu vejo assim que ainda nós temos muito que discutir a respeito dessa situação, né? Vou dizer para vocês, e também da maneira mais tranquila que eu tenho em relação a tudo que a gente tem enfrentado na Câmara de Vereadores. Há cargos ali, né, há funções que são primordiais para o município. Vou dar um exemplo de função como eu já havia dado na minha palavra na Câmara de Vereadores. É o caso da questão da farmácia viva, exercida pela doutora Ana, né, que é uma pessoa que tem uma profundidade e uma competência extrema, né? Há funções que são exercidas por pessoas que têm muito empenho. Vou falar do teu amigo, né? Nosso amigo Xaropinho, né? Que faz um trabalho belíssimo lá na Defesa Civil. O Xaropinho é o tipo do fulano o tipo do servidor que, se precisar pular de madrugada para passar a noite inteira tirando gente de dentro da água, eu tenho certeza que ele vai fazer. Então, assim, nunca foi e nem vai ser o meu posicionamento em relação às pessoas que ocupam os cargos. Mas eu tenho muitas situações que eu entendo que não seriam necessárias. Uma delas, eu já deixei muito claro, é a questão de uma secretária específica para o vice-prefeito, que não tem expediente dentro da prefeitura e entendo que não tem necessidade. Então, várias situações ali são absolutamente discutíveis
e continuo, né, me posicionando contrariamente a essas situações, então, do projeto de lei 557. Vamos aguardar, então, a manifestação do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário nessa situação. Olha, vereador, com relação a essa questão do cargo do vice-prefeito, eu falei muito, bati sobre isso, né? E quero dizer para você, ouvinte, que eles continuam batendo no peito que estão reeleitos. Fazer um aspas aqui com a minha entrevistada antes de fazer o comentário. Estão dizendo, ó, nós estamos reeleitos, não dependemos de ninguém. Vamos ver se combinaram com você aí, né, que está me ouvindo. Então, eu não posso deixar de falar essa questão aqui. Estão batendo no peito, estão reeleitos. Vamos ver, porque até outubro muita água vai rolar ainda. Então, nessa questão do cargo de vice-prefeito é complicado, porque muitas pessoas, e aqui em São Bento do Sul, a gente acompanha pelas redes sociais e o pessoal, a gente vê a tendência, né? Muitas pessoas não querem nem que exista o cargo de vice-prefeito. Precisa porque é uma questão legal. Entendeu? Agora nós vamos ter lá nós brincávamos semana retrasada aqui, a gente vai ter o cargo de vice-prefeito, lembre-se bem, o cargo de vice-prefeito, porque aqui agora temos um cargo também de assessor de vice-prefeito. Esse cargo está lá, independente se vai ser usado, não vai ser usado, se já foi nomeado, se não foi nomeado. Aí o cargo de vice-prefeito se sentiu sozinho, doutora Carla. Já não faz nada esse cargo, né? Ele se sentiu sozinho. E agora tem mais uma pessoa, na realidade uma pessoa tem mais um cargo para ajudar ele a não fazer nada. Então são o cargo. Bem claro aqui, o cargo se sentiu sozinho e resolveu que tinha que ter mais um cargo para ajudar a não fazer nada. Porque o cargo de vice-prefeito Forteschi, é questionável. Eu vejo da seguinte maneira, se o vice-prefeito estivesse dentro da prefeitura, exercendo... porque a gente sabe que, né, o cargo de vice seria um cargo efetivamente para ser ocupado quando o prefeito não estiver. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas, né, tem muitos vice-prefeitos que foram extremamente atuantes no município, né? Então, se o vice-prefeito tivesse todo dia lá, tivesse uma sala dele, tivesse organizado com uma agenda para o município, para cobrar, por exemplo, das secretarias, o que eu acho que eu, se fosse vice-prefeito, faria isso, né? Faria isso dessa maneira. Então, iria nas secretarias, pediria prestação de contas, perguntaria o que está acontecendo, o que estão fazendo. Eu acho que não teria nenhum problema nessa situação. Mas da forma como atualmente o cargo de vice-prefeito é utilizado, né, no sentido de que o Dr. Tirso, né, é uma pessoa proba, uma pessoa absolutamente competente, só que ele tem a função dele que é de médico, né, e que ele exerce, e graças a Deus que ele exerce, né, minha mãe e meu pai, ambos foram pacientes dele, né, é uma pessoa extremamente competente, mas ele exerce a profissão dele. Então, eu continuo entendendo que não há possibilidade da gente verificar que eu tenha que ter, por exemplo, uma assessoria para o vice-prefeito que não está fazendo o seu exercício efetivo dia a dia, né, no turno, nas 8 horas que o prefeito, como por exemplo o prefeito Tomazini exerce. O prefeito Tomazini se afastou da atividade médica, se afastou da atividade do CEMOX, de todas as atividades para ser prefeito, né? Então, se o vice-prefeito fizesse a mesma coisa, acho que seria pertinente alguém para assessorá-lo, com certeza, né, para fazer agenda, para organizar visitas, etc. Mas não é o caso, a meu ver, nessa situação. Doutora Carla, o nosso ouvinte entrou numa pergunta bem interessante aqui. Eu lembro da última sessão da Câmara, fiz um comentário ontem, fiz um recorte aí um recorte da sua palavra com relação à sua preocupação com a questão das vacinas, sabe? Que é aquela vacina lá as vacinas da poliomielite, certo? E aqui veja o que o ouvinte diz. Boa tarde. Ontem minha esposa foi levar meu filho de 3 anos para tomar uma vacina de paralisia infantil no posto do Rio Vermelho. Atenção, isso aqui é grave. E não deram a gotinha porque falaram que a campanha já passou. O que fazer? Olha, então, é complicado, sabe? Essa falta de compromisso do nosso servidor público, às vezes, ela é dolorida. Sim, é complicado. Ontem eu falei à tarde com a Cris, que é a enfermeira responsável pela vacinação, e Forteschi, que aqui a gente tem que abrir aqui um parênteses para dizer do trabalho excelente que a equipe de vacinação fez. Eles visitaram 40 unidades de escola para divulgar e para dizer que estavam à disposição da vacinação, né? E a questão, a meu ver, pelo menos pelo que a Cris me passou, a questão da vacinação, ela continua, né? E eu acho que realmente os pais têm mais do que obrigação, têm um dever legal, a meu ver, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, de proteger seus filhos, levando essas crianças para fazerem a vacinação.
Ontem eu até falei isso na sessão, né? Você me ouviu lá, mas vou repetir para os seus ouvintes. Eu tenho 2 filhos, a minha filha mais velha tem 27 anos e o meu filho mais novo tem 25. E eu nunca perguntei que tipo de vacina estavam aplicando nele. Eu sempre fui muito cuidadosa e muito zelosa de levar eles a cumprirem o calendário. Então, assim, os meus filhos, eu levei cada vez no período de vacina para tomarem todas as vacinas. Sarampo, poliomielite, tudo que tinha que fazer, eles fizeram, né? E graças a Deus, assim como, né, outros filhos, assim, dessa geração, que é a nossa geração de mães, não tiveram essas doenças, a gente não sofreu nenhum problema. E eu me orgulho disso, de nunca ter perguntado, escute, de onde é que é essa vacina? Quem é o fabricante dessa vacina? Não, vacina... A ciência diz que é para tomar, a gente obedece, porque eu pelo menos sou formada na área do direito e não entendo nada de saúde pública. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respeitar o que os cientistas e os médicos dizem, que é cumprir o calendário vacinário de todas as crianças. 12 horas e 19 minutos, então tá aí, o nosso ouvinte vai ter que entrar em contato lá com a secretaria lá, né, e ver... ou trazer aqui por centro para fazer a dita vacinação, ou que alguém disponibilize lá, vou encaminhar depois ali para o secretário Marcelo, para que alguém disponibilize lá essa vacina lá no Rio Vermelho, que não dá para deixar as crianças sem vacina. Aí nós dizemos, aí a gente vem para cá e faz a campanha, a vereadora vai lá e diz que tem que vacinar, chega no posto, o posto diz que já não vai fazer mais a vacina porque a campanha passou. É terrível lidar com alguns tipos de pessoas, isso não dá para aceitar de jeito nenhum. 12 horas e 19 minutos, eu vou aproveitar e vou fazer um pequeno intervalo. Depois eu volto para buscar uma aguinha lá para a vereadora Carla. Depois eu volto, eu quero falar ainda sobre desenvolvimento econômico. Nós queremos falar sobre esse endividamento das famílias, que já está ligado ao desenvolvimento econômico, custo de vida, PROCON. Sei que a Carla tem pegado forte também, graças ao que ela falou lá, mudou muita coisa. Estamos ensinando, pena que a gente não ganha pago para ensinar eles a trabalhar, né? Mas estamos ensinando essa gente a trabalhar. Aí temos aí, eu quero ver também, a outra coisa, antes de entrar no intervalo, mas para responder para a gente lembrar. Aquela questão que eu lembro que tu conseguiu as verbas lá para fazer os mirantes. Fizeram os mirantes? Em que pé que está isso? Alguém sabe disso? Vamos conversar sobre isso também. Eu sei que a vereadora Carla também conseguiu carro para a Defesa Civil. Então tem muita coisa boa que a vereadora tem desenvolvido aí, mesmo sendo na oposição. E às vezes as pessoas esquecem, né? É como eu disse, é fácil pedir a bandeira branca. O problema é ser dos dois lados, né? Tem que ser dos dois lados. A mão tem que ser de duas vias. Vamos pegar no intervalo e eu já volto. Notícias de São Bento do Sul, Santa Catarina, Brasil e o mundo. Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... E aí, turma? Eu sou o Juca. Esse é o quiz da Rede Guapo. Vamos à primeira pergunta. Juca, por que o Guapo vende tão barato, hein? Porque o Guapo tem 27 filiais. Assim ele consegue comprar e vender melhor. Mas e parcela, troca de óleo também? Parcela sim, meu amigo. Em 6 Nos acompanhando aqui foi Teste, o vereador Darlan, Tem brinquedo, tem sorteio. presidente da IMAB, Adriano Cubas. Então, não sei se você consegue acompanhar daí. Ah, então beleza. O vereador Darlan está acompanhando, Laércio está nos acompanhando, o pessoal todo aqui prestigiando o seu programa. Servimos o melhor da comida caseira. Venha conferir. Todos os dias temos um cardápio especial. Buffet livre com várias opções de saladas. E delicioso marmitex. Tamanhos médio e grande. Peça pelo Disque Entrega 47 99641 1323. Estamos localizados na ASP, Estrada Rio Negro, número 100, Centro de São Bento do Sul. Siga no Instagram, AJ Restaurante. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Acho que o ouvido deu uma secretária. O celular está ligado?
Você está ouvindo Ah, vai ver, amanhã você pega no pé dele. O seu Marino Gonçalves de Lima aqui tá fazendo uma reclamação a respeito do posto de saúde. Eu vou cobrar do secretário Marcelo, pode responder para ele, que eu vou conversar com o secretário Marcelo para ver o que está acontecendo nessa situação. Vamos lá, então, são 12 horas e 23 minutos. Você ligou a rádio agora, você está ouvindo aqui o Liberdade Notícias. Hoje eu estou entrevistando a vereadora, professora e advogada doutora Carla Hoffmann, que está aqui comigo, né? Já falamos um pouco aí com relação à questão da vacinação. Ela pegou forte e com propriedade na última sessão da Câmara de Vereadores, cobrando mesmo as vacinas. Já tivemos agora aí uma reclamação de um ouvinte dizendo que foi até o posto. Veja como repercutiu tanto lá. Sim. A sua fala quanto aqui, porque a pessoa foi até o posto para levar o filho para vacinar e acabou que não teve esse respaldo. Doutora Carla, ontem eu levantei um ponto, bem aqui, com só a questão da vacina, às vezes entramos num ponto bem interessante. Eu pensava no seguinte sentido: como foi feito? Você explicou para nós que foi feita uma campanha muito grande, foi feita uma campanha grande mesmo, através dos meios de comunicações, através dos jornais, através lá dos Facebook, rede social, todo mundo estava sabendo das campanhas, há um longo prazo, e não teve o respaldo, né? Não atingiu como deveria ser atingido. De repente, me surgiu a ideia ontem, eu não sei se caberia, né? Fazer um convite, uma convocação. Eu sou mais radical, já convocaria, mas não sei que não é o caso da Câmara, é institucional, tem toda uma regra que tem que ser respeitada. Mas de repente fazer um convite, uma convocação de todos os líderes comunitários e religiosos, para aí sim colocar aquelas fotografias, aquelas coisas que tu colocou lá, você mostrou para os vereadores, das crianças, como que elas ficam se elas pegar a paralisia infantil, para que conscientizar essa gente, para que essa gente fosse lá nos cultos, nas missas e convocasse as pessoas e explicasse a importância disso. Eu ainda sou um pouco mais forte, mas como isso não cabe a mim, também não cabe a Carla, mas a gente está conversando esse assunto. De repente até eles colocar, porque hoje as igrejas todas elas têm aqueles telões, né? Sim. Colocar lá para eles verem, para as pessoas verem o que acontece com uma criança dessa quando fica sem paralisia. Agora não sei se cabe ou não, né, doutora? Mas eu acho, assim, muito importante, sabe, Fortes, que esse tipo eu acho que a divulgação, né, e eu levei aquelas fotografias, né, eu vi há um tempo atrás uma reportagem com o Dr. Drauzio Varela, né, e ele falava exatamente isso, ele dizia o seguinte: olha, tem gerações que não viram o que é uma pessoa ficar sem... uma pessoa ter a paralisia, né? Então, assim, eles não os pais e mães da nossa geração, né, que cumpriram o calendário vacinal, etc., eles não fazem ideia do que é uma criança com paralisia, né? Então, assim, ela perde completamente a massa muscular, né? Então, o vírus afeta a medula e a massa muscular, ela é perdida e essa criança fica literalmente sem poder andar, né? Então, eu fico pensando, talvez falte para as pessoas, assim, elas terem a real importância do que é o perigo dessa situação. Porque daí, pra gente, tudo é muito tranquilo. Eu nunca vi ninguém com paralisia infantil. Claro, porque nós estamos vacinando há muitos anos. Eles e por já isso... receberam, né? Exatamente. A minha geração, né? Eu, você, né? Os meus filhos já receberam. Então, agora nós temos que continuar vacinando essas crianças para que a gente não volte a ver cenas tão tristes como são aquelas que eu coloquei no telão da Câmara. Porque realmente eu acho assim, as pessoas... mas é a pólio, as gotinhas antipólio... Como se isso fosse uma questão menor. A poliomielite é uma doença incapacitante que deixa a criança realmente, né, a pessoa sem poder andar, sem poder ter o exercício da sua vida. Então, realmente é muito importante. É viável tentar fazer esse convite? Eu acho assim, ó, eu sempre penso, né, eu sou uma pessoa que respeito, né, eu sou católica de batismo, católica de formação, mas eu sempre digo que a religião, ela vem para melhorar a vida das pessoas, né? Então, não importa qual é a sua religião, qual é o seu Deus, qual é a sua confissão. Para mim, realmente não importa. Eu acho que a religião tem que vir para nos tornar melhores. E nos tornar melhores também é fazer com que a gente vacine os nossos filhos. Então, eu acho muito importante. E até vou falar com o secretário Marcelo. Eu acho que isso é
uma análise, né, vários pastores, vários padres têm uma influência muito grande na sua, né, no seu rebanho. Então, eu acho muito importante que essas pessoas possam lembrar da importância que é levar as crianças para vacinar. Legal. 12 horas e 27 minutos, temos a participação aqui também do Marcelo, que está na audiência. O Gabriel Zirkowski também está ouvindo. Valeu, Gabriel, muito obrigado. O Abel Volinger está por aqui. O Abel já é mais polêmico e diz o seguinte: o vereador deve exercer somente uma função, ser vereador. O que acontece hoje é vergonhoso. Muitos se elegem e fazem do corpo, faz lá do corpo um bico, né? Ou faz lá da Câmara um bico. Aí não dá tempo para fazer as coisas mais importantes, eu acho que ele quis dizer aqui. Aqui é o Abel Volinger, né? Abel, eu também acho importante, né? Tanto que nos 2 primeiros anos, enquanto eu fui presidente, eu nem a minha profissão exerci exclusivamente a presidência da Câmara, eu estava todos os dias, o dia inteiro, de manhã e de tarde, e às vezes de noite na Câmara de Vereadores. E agora também eu dou expediente todas as tardes na Câmara de Vereadores. Então eu realmente acho que a Câmara de Vereadores, ela não deve ser um bico, né? Não deve ser um lugar para que a gente passe eventualmente. Mas também eu entendo que cada um, né, dos eleitores, eles vêm de uma forma, e talvez alguns vereadores exerçam mais próximo ao seu bairro, ao seu público, né? Mas eu sempre digo que eu não tô para fazer modelo para ninguém, mas tenho uma consciência muito tranquila de que nesses 4 anos que eu vou fechar no final do ano agora, de 2024, eu fui vereadora com todas as letras da palavra vereadora, fui vereadora de maneira exclusiva. O Joaquim também, 12h29, o pessoal resolveu participar contigo aí, cara. Que bom, então, fico feliz. Temos a Rosmarie Santos, tá por aqui, tem um nome, um Praxes aqui, o Flávio é mais fácil. Boa tarde pro Praxes também, o Abel já foi, e mais temos aqui o Vera Lúcia Lopes, boa tarde para você também. O Mariano está fazendo isso aqui, a gente já conversou ali no intervalo. Vamos encaminhar lá para o secretário de Pro Marcelo, saúde, né? Uhum. O Mariano falou sobre a saúde pública, São Bento do Sul, que está abandonada, madrugada fora, povo querendo o povo, né, sofre com um péssimo atendimento, falta médicos jovens para atender o povo, precisamos de mais responsável na saúde. Nessa questão eu digo uma coisa, Mariano, o importante é que tenha médico. A pessoa sai lá da faculdade, ele vem para cá, ele tem um início, ele precisa todo mundo precisa ter uma oportunidade. Então, às vezes, nós batemos tanto, eu quero fazer uma defesa independente lá da Secretaria de Saúde, né? Sim. Às vezes, ser independente, nós batemos tanto, quando é o meu filho, eu preciso arrumar um estágio para ele, porque eu tenho que botar para trabalhar desde os 14 anos, porque senão vai se tornar vadio e não sei o quê. Aí quando a pessoa precisa de uma oportunidade, ninguém quer dar. Você vê como é cultural isso aí, né? Nem o empresário, nem a própria pessoa. Não, mas o médico é novo, vamos lá. É complicado, Fortesque. É uma questão cultural isso aí, né? Eu vejo assim, né, a gente diz, os médicos são jovens. Eu tenho um filho que está terminando, vai agora, a partir de agora, de julho, tem 1 ano, ele vai terminar o curso de medicina. E eu acompanho muito, assim, a formação dele. Eles estão trabalhando com médicos experientes, já fazem. Eu brinco que eu pago para ele trabalhar, na realidade. Eu pago mensalidade para ele dar plantão no posto, no hospital, então, porque eles estão trabalhando há muito tempo. Então, mesmo que o médico seja jovem, né, a gente tem que pensar que eles têm uma formação, né? A faculdade de medicina é uma faculdade muito difícil, eles são muito testados, eles são avaliados por trabalhar. Então, assim, eles estão acostumados a trabalhar, né? Então, eu acho assim, lógico, né? A gente às vezes fica mais... Eu vejo às vezes, quando eu vou a minha mãe esteve doente e daí fui no hospital, uma meninada bem jovenzinha, assim, a gente fica meio assim. Mas, assim, é gente que tá testado, que tá trabalhando há muito tempo e a gente tem que dar, né? Dar oportunidade, porque senão ninguém vai começar nunca, né, Fortesque? Isso é verdade, como eu disse. Então, tá aí. Importante que tenha médico. Outro ponto interessante, já que estamos nessa questão dos médicos, pode só continuar aqui para registrar as participações. A Sueli Tavares está por aqui, boa tarde, Valmir, muito boa entrevista. O Fábio Adamon está por aqui, grande vereadora. E a
A Sueli Moraes, o seguinte, boa tarde, Fortescue, um abraço, parabéns pela pessoa maravilhosa que é a Carla, legal. Abraço. O Fábio falou um negócio com os moradores que moram lá debaixo do viaduto, depois vamos comentar sobre, eu vou falar, vamos deixar o comentário para depois. Boa tarde, aqui os moradores da rua próxima à garagem da prefeitura, ali no viaduto, sabe que até quando vão continuar ali? Um cheiro forte de erva, álcool, então gera ali uma questão de saúde pública e segurança. O que nós achamos disso? Vamos comentar depois sobre isso, porque aqui eu já tenho uma opinião quase formada sobre o assunto. Aqui é o Luiz Carlos Pedroso, bom dia, Fortescue. O presidente Lula liberou 2 milhões para construir um posto de saúde na Vila União. Ótima notícia. Que maravilha, nossa. Importante essa notícia aqui. Importantíssimo. E agradeço. Dentro agora aqui do que nós falamos dos médicos ali, vereador, eu vou voltar a um ponto que foi discutido na Câmara de Vereadores. Eu tenho que aproveitar, por isso que hoje nós pegamos no horário para aproveitar bem. Porque a vereadora Terezinha levantou a questão dos agendamentos por telefone, né, pelo aplicativo, que existe uma resistência disso. Então, deve haver uma melhora para evitar respondendo no nosso ouvido, evitar essas filas de final de madrugada aí. Então, parece que agora é para funcionar, né, essa questão desses agendamentos através dos aplicativos. Né? Fortescue, assim, veja, eu não verifiquei com a vereadora Terezinha e, né, tenho um respeito muito grande pela vereadora Terezinha. Quando a gente fala em oposição, eu sempre digo que a vereadora Terezinha, para mim, é um modelo de uma pessoa mediadora, de bom diálogo, de boa conversa, sempre tenho um respeito muito grande pela profissional e pela vereadora que ela é. Mas, assim, algumas coisas, a meu ver, não batem. Né? Então, assim, tem aplicativo, já segundo o secretário Marcelo e segundo os próprios vereadores da situação, já não havia mais necessidade de ir em posto de saúde para poder fazer agendamento, né? Porque, teoricamente, todos os postos têm, pelo menos 5 postos, têm livre demanda, a qualquer momento você vai lá e não precisa fazer. Pelo que eu compreendi, me parece que nós estamos diante de uma situação dos agendamentos futuros. Por exemplo, eu vou lá no posto de saúde e daí eles entendem que eu tenho um problema cardíaco, por exemplo, né? E aí eu tenho que ir para uma especialidade. E aí não é livre demanda. Então eu acho que é nesse sentido, no sentido de que não há mais necessidade de um novo ir para reagendamento. Agora sim, eu vou ser muito, muito honesta com isso. Num tempo como o nosso, de possibilidade que a gente tem, por exemplo, de facilidade, eu não vejo por que alguém tem que ir na Secretaria de Saúde para agendar alguma coisa. Eu acho que esse serviço, né, eu vejo assim, ó, a minha mãe, por exemplo, ela tinha um plano que ela era funcionária pública aposentada, né, estadual, ela tinha o SC Saúde, eu tenho a Unimed, né. Eles mandam mensagem pra gente no WhatsApp para lembrar da consulta, para dizer se o agendamento está feito para tal dia. Por que no município isso é tão difícil? Por que as pessoas precisam ir na Secretaria de Saúde ou lá no posto de saúde? Não há mais, não é mais razoável a gente imaginar que uma pessoa precisa sair 5 da manhã, 6 da manhã, ou tirar do seu horário de serviço. A gente sabe muito bem como são as empresas aqui, né, que a pontualidade gera benefício, como, por exemplo, auxílio alimentação, cesta básica, um monte de coisa. Por que eles precisam sair para ir agendar? O agendamento, a meu ver, tem que ser integralmente pelo WhatsApp, para que as pessoas não precisassem sair do seu conforto, do seu lar, do seu trabalho, para poder verificar esse tipo de agendamento. Eu acho isso, assim, impensável. São 12 horas e 33 minutos, a Ione está por aqui também, Ione Mara, boa tarde, vereadora Carla, sempre atuante. O Abel está trazendo mais notícia boa, vamos juntar tudo esse dinheiro, diz que tem um valor liberado para a BR-280, do trevo do Lençol até lá Polícia Rodoviária. Da Polícia Rodoviária. Vamos confirmar tudo isso aí. Mas... Nossa, tomara, gente, olha, que bom. Eu acho assim, ó, que independentemente de quem for o presidente, né, a força política que ele representar, São Bento e Santa Catarina são estados que têm uma contribuição muito grande, né, para a política, pro crescimento do país e merecem toda a atenção de qual for o presidente da República. Olha, o lugar é o seguinte, ó, boa tarde, Fortescue, vereadora Carla e ouvintes, concordo plenamente com a vereadora Carla quando diz que ela, quando diz lá a questão das vacinas, né, diz que quem precisa se ouvir a ciência, pena que muitos propagam para não deixarem vacinar seus filhos, é o negacionismo.
vamos ter que diminuir o máximo possível e, como disse, né, tentar aí fazer esse trabalho de conscientização através das lideranças, seja elas comunitárias, seja elas religiosas, para tentar reverter essa questão do negacionismo. E vamos ver, espero que tenha liberado, que o ter liberado mesmo mais esse valor aí por trecho da duplicação aqui dessas duas, que tanto nos tem trazido dificuldades. Leandro, vamos falar um pouquinho aqui, eu tenho falado bastante sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui no meu programa. São 12h37, uns 3 minutos quando a gente vai para o intervalo. Falei, passa muito rápido. Passa rápido mesmo. Falar aqui, porque os assuntos são importantes. Então vamos falar um pouquinho sobre, vamos já iniciar o primeiro chute sobre o desenvolvimento econômico. Queria falar sobre a IMAB também, porque é outra que está lá, que está parada, mas aí fica para quarta-feira que vem, como disse, vai ter que ser uma série, não vamos poder parar aí numa entrevista só. Mas falar um pouco aí sobre essa questão do desenvolvimento econômico, que não tem trazido, vamos dizer assim, não tem apresentado aí uma novidade para o município de São Bento do Sul. Mas fez a casa do empreendedor, não sei o que, e está arrumando dinheiro para o empresário comprar. Dinheiro, se comprar, você vai emprestar, você vai ter que pagar. Isso não tem jeito. Mas o que se falta, eu tenho feito um comentário aqui, não sei se vocês concordam comigo, é com relação a essa questão de trazer, de diversificar ou criar oportunidades dentro do município de São Bento do Sul para que as pessoas consigam ter uma renda extra para pagar justamente esses empréstimos que estão pegando. Entende? Porque isso aqui vai se afunilar. Daqui a pouco eu tenho aqui uma informação privilegiada, uma pessoa aí que é ligada aí à CIS, ligada aí ao município, dizendo, nós estamos com mais de 80% das famílias endividadas, entende? E parece que as pessoas aqui, alguns servidores contratados, daqueles cargos ali pelo prefeito lá, eles estão se preocupados com o cabelo, com a pintura da unha, com o que, né? Mas não estão preocupados em trazer o desenvolvimento para o município de São Bento. Veja bem, Forteschi, assim, eu vejo que algumas secretarias, né, a gente tem que repensar o porquê delas existirem, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, embora eu tenha um reconhecimento muito grande a respeito da trajetória acadêmica e profissional da secretária Andréa, talvez, pode ser, né, que ela não tenha demonstrado para a gente o suficiente, né, mas a gente não vê resultado. Né, as questões relacionadas à secretaria, que seria, a meu ver, geração de renda, geração de uma renda maior. Eu estava conversando esses dias com o meu marido, que é da área de imobiliária, e com o Jota também, nós conversamos, né, a respeito, como é que uma pessoa vai fazer para comprar um terreno, por exemplo, em São Bento do Sul? Né? Vamos imaginar que eu sou casada e eu tenho um emprego lá na Tupper, e o meu marido tem um emprego na Condor, nós dois somos chão de fábrica e ganhamos junto 4 mil reais por mês. Não dá para comprar um terreno. Então, assim, eu vejo que o nosso foco, e isso eu tenho discutido muito em relação, né, e a minha oposição ao governo Tomazini nesse sentido, nós estamos governando para gente rica. E pobre tá ficando de lado, Forteschi, sabe? Mas a EMAB, porque a EMAB não pode fazer casa para você. Então fecha a EMAB. Pronto, se a EMAB não pode fazer casa para pobre, fechamos a EMAB e vamos gastar esse dinheiro de uma outra maneira. Vamos procurar programa de renda, por exemplo, nacional, né, na União, para fazer e colocar tantas famílias que nós temos no aluguel, em subunidades, né? A gente vê muito assim, isso assim. Então, o sujeito tem lá uma casa pequena, daí depois ele faz um puxadinho e aluga esse puxadinho, e às vezes uma família inteira vive naquilo de maneira indigna. Nós estamos governando para uma São Bento rica. Nós precisamos governar para São Bento pobre. Nós temos muito pobre aqui em São Bento. E a gente acha que isso não é uma realidade. Então, nós necessariamente, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, EMAB, a meu ver, PROCON, nós temos que olhar para aquela pessoa que não tem condição, para o pobre, né? E a gente está deixando essa gente de lado. A gente está fazendo de conta que eles não existem. Eu quero fazer só uma observação ali. Você foi bem, assim, você falou 4 mil, não dá, é 3 mil. Eu falo
Com desconto e tudo, né? Você tá fazendo essa conta, né? 3 mil reais se os dois trabalharem. 1.600 cada um para dar 3 mil reais para tirar aluguel, comida e gasto com o filho se tiver e tudo por aí fora. Para ganhar bem. Como é que vai emprestar na Caixa Econômica Federal 200 mil para comprar um lote? Não tem como, não tem. Por isso que nós temos que fazer um governo, a meu ver, né, eu acho, pelo menos é esse o pensamento que eu tenho, é um governo para gente pobre, para gente que não vai ter condição de pegar, acessar a Caixa Econômica. É a mesma coisa a questão do sujeito que é pequeno empreendedor. Ah, mas a gente vai emprestar X com juros zero. Não, nós temos que dar um outro jeito de ser sem juros. Nós temos que dar um jeito de investir primeiro, fazer esse cara ter lá 1, 2, 3 anos de carência para que ele possa primeiro produzir. Senão não vai, a coisa não vai funcionar. São 12 horas e 43 minutos, vou fazer o último intervalo. E aí eu venho para o último bloco. Passa muito rápido aqui na nossa entrevista. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Esta programação tem o apoio cultural de... Se falar dos mirantes, que eu trouxe a verba, mas até hoje eu não sei como é que tá. Ninguém me deu nem tchum nessa situação. Não. É a dor de não ter, é a dor de não ver. Eu tenho progresso ali para aquela região, sabe? E agora eu estava com outros compromissos e não consegui fazer tempo. Crematório Catarinense, mais um empreendimento Plano Laia. Fone 3626-2568. Disque Som Motopeças. Tudo em som e acessórios para carros e motopeças em geral para motos. Oficina mecânica para motos. É Disque Som Motopeças. Dinei. Tá. 21. Ligue e confira pelo WhatsApp. 99654-0149. Disque Som Motopeças. Você está ouvindo Liberdade Notícias. A notícia com transparência na 87,9. Liberdade FM. Você está ouvindo Liberdade Notícias. Vamos lá então, são 12 horas e 45 minutos, o pessoal está participando, tivemos a participação do ex-secretário de Educação aqui, o Josias. Ele diz o seguinte: a vereadora Carla, quero destacar e agradecer seu empenho nos últimos 3 anos e meio, especialmente em defesa de projetos relacionados à área de educação. Muito legal por parte do Josias. Sua contribuição ao lado de outros vereadores foi fundamental para somar as iniciativas do CEMED e de todos os profissionais da educação. Justíssimo. O Josias, eu tenho que destacar aqui que o ex-secretário Josias, ele foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na educação de São Bento, né? Então a gente tem possibilidade, teve erro, provavelmente teve. Não sou eu aqui que vou dizer, né, o correto ou incorreto, mas o Josias teve um poder de diálogo sensacional com a Câmara de Vereadores. O Josias era o tipo do secretário que, se a gente tivesse qualquer meia dúvida que fosse, ele estava lá à disposição, acompanhava projeto por projeto. Fortesque, tem secretários, e eu não vou citar aqui, mas tem secretários que nunca compareceram a uma sessão da Câmara. O Josias foi sempre um secretário que estava presente, discutindo, apoiando, ou a gente negando o apoio a ele, tanto faz, mas ele estava lá acompanhando todas as votações, toda a tramitação do projeto. Então, assim, eu realmente destaco o Josias como, a meu ver, o grande secretário do governo Tomazini. Legal. 12 horas e 46 minutos, o Gabriel Gierkowski, que foi ele aposentado, foi presidente aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ele diz o seguinte, ó: gostei da colocação sobre a EMAB. Esse sistema que está governando o SBS, São Bento do Sul, né, vai refletir no futuro. Então, pensando só no que dá aparência e esquecendo do que realmente precisa ser feito. Eu até queria destacar, assim, para os teus ouvintes, quando eu fui candidata a deputada há 2 anos atrás, nós recebemos um plano de uma pesquisa
de Santa Catarina, deixa eu ver, FACISC, né? Chama FACISC, que é o sistema de fundações, como nós temos a CISB aqui, todas as fundações dos municípios de Santa Catarina. E um dos grandes problemas em relação à questão da manutenção de pessoas em empregos, né, na indústria, um dos grandes problemas era a falta de moradia. Então, o sujeito, ele até arruma emprego, aí ele se vira por 1, 2, 3, 4 meses. Só que não, ele não consegue se virar para todo o tempo. Então, a própria FACISC reconheceu que uma das necessidades para a manutenção de pessoas nos cargos da indústria seria a necessidade dos municípios terem investimento, e o Estado também tem investimento na questão relacionada à moradia. Enquanto a gente não tiver opção de moradia, Fortesque, nós não vamos ter gente para cultura, para o comércio, para a indústria, para o serviço. As pessoas não param numa cidade em que é muito caro morar. Pode enxugar gelo. Sim, exatamente. São 2h48, a Tita está por aqui. Boa tarde para você também, Tita. Vamos voltar, foi bom você falar dessa questão de segurar a pessoa no município, porque eu quero responder ao ouvinte com relação àquela questão lá dos moradores de rua que estão lá embaixo no trevo lá. Eu quero dizer o seguinte, corre a lenda, já vou falar em correr a lenda agora, doutor Ricardo. O advogado pode não estar ajudando. Eu gosto de fazer advogado que não vai ter perigo de processo. Mas eu quero falar assim, ó, corre a lenda que algumas daquelas pessoas que estavam lá ganharam caso no AUPES e já negociaram, porque o governo Lula agora quitou. Ninguém sabe, agora todos saibam aí que o governo Lula... O Santa Fé? E o Santa Fé. Isso. Todos foram quitados, é deles. Podem vender, podem doar, podem fazer o que quiser. Está tudo quitado. O governo Lula, o PT quitou tudo, não precisa mais nada. Corre a lenda também, não podem correr a lenda porque depois que aconteceu aqui na praça, já vou fazer o comentário, eu tenho que falar corre a lenda. Corre a lenda também, que agora parece que se a pessoa recebeu uma vez, não vai receber mais. Já é um ponto positivo. Então já temos isso. Agora fazendo um link com o que aconteceu aqui na praça. Precisa ir lá conversar com o sargento, porque aqui na praça eu fui conversar e o pessoal, os vereadores de situação deram um tiro no pé com relação àquela questão dos moradores de rua. Quando eu vou lá conversar com eles, cara, o que eles dizem? Que ninguém tinha falado com eles. Primeiro ponto. Quando o vereador Darlan vai lá e faz um apelo e diz que não tem solução e que não conseguem solução para isso, eles não conseguem solução porque eles não gostam de ver essa gente na praça ali. Aí eu vou lá e o próprio morador de rua, ele diz o seguinte, tem solução, que é a casa pop lá que eles falam. Aí eu conversando e já com algumas pessoas, me falaram o seguinte, que ninguém quer fazer uma casa que podia acessar essa casa pop aqui para o município de São Bento do Sul, mas não querem fazer porque acaba atraindo mais. Então é muito mais fácil para essas pessoas que devem ter o coração de pedra, né, dizer o seguinte, não, vamos fazer uma campanha no comércio, estou abrindo aspas para comentar ali que o vereador precisa comentar sobre o que o Vitor falou. Então é muito mais fácil você fazer uma campanha no comércio para que essas pessoas não recebam alimentos, para que essas pessoas sejam enxotadas. Só que aí ficou preocupante, porque eu tenho um vídeo gravado ali, tenho o áudio gravado, e o morador de rua, você acredita que eles são organizados, cara? Você pensa a organização dessa gente, eles são organizados em grupos do WhatsApp. Ele me falou o seguinte, que eles podem trazer 200 para São Bento do Sul e ocupar a praça. Aí vai ficar bem bonito para nossa casa. O seguinte... Foi reclamado lá, nossa presidente reclamou que eles estavam usando o coreto para colocar, pendurar roupa. Existe uma lei federal que diz que eles podem usar o coreto, o banco, para pendurar a roupa. É público. Você acredita? Isso é público. É. Eu fiquei de cara com tudo isso. Então eu aprendi com quem? Com um morador de rua. Quiser comentar o assunto? É, assim, né, Fortesque? Eu acho assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com isso, assim. A gente, às vezes, eu acho que a gente tem uma tendência vou colocar uma palavra que talvez não seja tão adequada, mas a criminalizar a pobreza, né? Isso. A gente tem a tendência de que o pobre, ele nos incomoda. Ah, São Bento é uma cidade germânica, bonita, e um pobre na praça nos incomoda. Não, ele não nos incomoda. Ele é uma pessoa que tem todo o direito, como todos nós temos, de ficar na praça, inclusive, né? Tem isso. Agora, sim, para isso, Fortesque, para que esse pobre não tenha que estender a roupa na praça, dormir na praça, a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Ciência Social, que tem que ser mais ativa,
né? Eu tenho falado bastante, inclusive falo muito com a vereadora Karen, né, que é assistente social. Cara, quanto mais gente a gente vê a margem do dinheiro, a margem, né, na pobreza, precisando de ajuda, significa que a assistência social está falhando. Então, assim, significa dizer, ó, vamos mudar a estratégia, vamos reorganizar. E eu tenho falado, né, eu já falei uma vez aqui, vou repetir, eu acho que a gente está governando para gente rica, a gente não está governando para gente pobre. E nós temos muitos pobres aqui. Nós temos gente que é morador de rua, nós temos gente que está sem assistência à saúde, nós temos uma porção de pessoa com problema dentário dentro do nosso município. Então, a gente tem que começar a voltar o olhar para essas pessoas. O governo Thomazini está fazendo bons trabalhos? Claro que está fazendo bons trabalhos. Eu não sou ignorante, né? A obra de pavimentação está fazendo excelente trabalho de pavimentação. A meu ver, não está fazendo boas escolhas, né? Por exemplo, o pessoal da Estrada Fundão, eu participo de um grupo que é da Estrada Fundão, eles comem pó dia após dia. Então, assim, antes de recapar o centro, a meu ver, nós devíamos ter investido na Estrada Fundão. A Maximiliano Eichendorff, ali no bairro... ali, eu não sei como é que é ali. Wunderwald, exatamente. Então, o pessoal é uma estrada de muito trânsito. A Rua da Urca é uma estrada de muito trânsito. Então, eu acho assim, a pavimentação é necessária? Sem dúvida nenhuma, eu não tenho a mínima dúvida. Só que nós teríamos que ter feito melhores escolhas. As prioridades, né? Me parece que a prioridade não é, pelo menos eu não consigo compreender. Talvez o prefeito vai me dizer, olha, vereadora Carla, eu tenho A, B, C, D por conta disso. Né? Mas, por exemplo, quando o prefeito resolve pavimentar uma via que é uma rua sem saída, me parece que tem alguma... porque ali não tem trânsito, né? Então, a gente tem que pensar na escolha da pavimentação. Olha, eu aposentei aqui o Gabriel, que é muito meu amigo, lá o Costa, que disse assim, não estou aposentado ainda, Ô, Gabriel! Tá trabalhando ele ainda. Tem que trabalhar um pouco mais, né? Tá certo, então. Tá corrigido ainda. Eita, vida, se contar a minha pedida. Essa até eu. Eu achava que já estava aposentado, meu amigo. Tá certo. Vamos para frente aqui, vamos falar um pouquinho agora. Então, essa questão é polêmica, como eu disse, né, com relação a essa questão ali desse centro pop. É complicado. Eu não fui lá em Sarraldo. Olha que eu moro lá, não deu tempo de passar para ver se colocaram pelo menos um coxo para eles lavar a roupa lá, mas isso é um assunto para amanhã, né, ou para outra oportunidade. Quero falar aqui agora um pouquinho sobre essa questão do nosso PROCON, faltando 5 minutos para as 13 horas. Vamos dar uma pincelada no PROCON, porque graças aqui aos movimentos que foram feitos de denúncias na Câmara de Vereadores e uma cobrança mais excessiva, parece que agora houve uma movimentação. Eu sempre disse que aqui somente é PROCOF, né? Não sei se me dá processo isso, mas eu digo que é pró-fornecedor, né? Eu acho que ele tem uma visão meio equivocada lá, ele não é pró-consumidor. Tem uma visão meio equivocada com relação ao PROCON aqui em São Bento do Sul, mas é a opinião minha, né? Cada ele está lá, a pessoa que está lá, que ele administra, então ele passa da forma que ele quiser. Eu acho que ele poderia cumprir o que diz o Código de Defesa do Consumidor. Eu posso falar isso com propriedade, porque já fui do PROCON, então conheço de cor salteado, e que a atuação deveria ser mais próxima ao consumidor. Você vê que nós temos problemas aqui em grandes lojas, pequenas lojas, o pessoal não precifica, então são coisinhas assim que acabam judiando no dia a dia, né? Esses tempos atrás teve aqui fiscalizações a nível de estado com relação à questão do combustível aqui em São Bento do Sul, tudo de boinha na lagoa. Então são pontos, enquanto isso, o nosso PROCON fica preocupado com questões que não são aptos à praça. Mas a Noroeste não são aí está preocupado em questões que não são de responsabilidade da pasta, essa é a palavra. Outra questão importante é o seguinte, mas eles pelo menos conseguiram fazer uma questão, pegaram uma dica, né, pegaram uma orientação da vereadora Carla e agora estão visitando os grupos idosos por conta daquilo dos golpes, que eu acho que é mais importante. Veja, assim, né, eu tenho, cada vez que eu converso e que eu falo na Câmara de Vereadores, eu tenho sempre o cuidado de antes ir conversar com o responsável por aquele tema que eu vou falar. Para não dizer assim, a vereadora Carla vem aqui, fica gritando na palavra livre e não vem nos procurar. Então, assim, cada vez que eu falei na Câmara, significa dizer que eu fiz uma visita
aquele, né, o responsável. E foi o que eu fiz com o Jonathan, que é o responsável pelo PROCON. Eu conversei com ele, ele me disse, me atualizou, dizendo que tinha todo um serviço de digitalização dos documentos, que é necessário, sem sombra de dúvidas. Mas veja, Valmir, a gente viu agora que é possível fazer outras coisas além de digitalizar documentos, né? Que foi o que eles fizeram. Reunir grupos de idosos, você, a Polícia Civil, a OAB, né? Várias instituições estavam focando nessas questões, né? O próprio endividamento das famílias não é só a questão dos idosos, né? A questão do endividamento das famílias, na responsabilidade da organização financeira. Eu acho que o PROCON podia fazer um trabalho extremamente importante nisso, sabe? De ir nas escolas, de fazer cartilha, sabe? De mobilizar pessoas para dizer o seguinte: olha, gente, né? O crédito, ele é finito e daqui a pouco você tem que pagar, ele não é um dinheiro dado, né? Então assim, né, a gente recebe quem é aposentado, né? A minha mãe sempre falava assim: fulano de tal, o banco tal me ligou, disse que tem 15 mil. Eu sempre brincava, digo, pergunta se eles vão te dar esse 15 mil. Não, você vai ter que pagar. E vai ter que pagar com muito juro. Então, assim, isso é uma coisa que tem que ser colocada na cabeça das pessoas, né? E eu acho que o PROCON podia fazer um trabalho muito importante nisso. E fica muito aquém. Quando eu estive eles eram só seguir o modelo nossa Procuradoria da Mulher que funcionava. Quando eu estive no PROCON, pra você ter uma ideia, quando eu peguei lá, tinha uma mesa estaleirada, não é que eu me arrependo, mas eu sinto não ter feito uma foto. Nós tínhamos uma mesa estaleirada com 4 tijolos, com tijolo. Porque ali era um lugarzinho para encostar alguém para ganhar um dinheiro, sabe, na época. Né? Então tinha lá com 4 tijolos e uma secretária. O atendimento era livre demanda. Entendeu? A pessoa vinha, conversava comigo, a minha secretária estava do lado e todo mundo via. Como se fosse um circo, né? Você estava o teu problema, todo mundo tinha que escutar o teu problema. Não tinha privacidade. Não tinha privacidade, não tinha nada. Então, mesmo assim, nós fazíamos um atendimento assim, pesado, né? Que me desgastou muito com pessoas, mas a gente foi lá e trabalhou e fez. Agora, imagine com toda essa estrutura que tem lá. Não consegue trabalhar. E com dinheiro, né, Valmir? Porque o PROCON, ele tem um fundo muito importante que pode ser usado. Eu aplicava a multa, ia para o fundo federal, porque não tinha fundo do município. Hoje nós saímos, se não me engano, no finalzinho do mandato, foi constituído o fundo, foi organizado tudo. Aí vem o André, daí vem outros chefes que começam a melhorar tudo isso aí, e aí a gente vê esse mau uso, né? essa falta de compromisso com essa questão aqui, e são questõezinhas que elas influenciam lá na vida das pessoas. Às vezes precisa resolver. Vamos estar por aqui também o J. Pinheirinho, boa tarde. Um abraço para o nosso presidente do Republicanos, um abração. Luiz Alberto Silves, boa tarde, Valmir Verdura. Pré-candidato a prefeito do MDB, um abraço, Silves. E a Maria Cristofolini está por aqui também. Maria foi nossa ex-candidata a vereadora também. Ex-professora, acho que professora da Rede Municipal de Ensino. Obrigado pela participação. Cara, a conversa é boa, o tempo dura muito pouco. Vamos, vai voltar quarta-feira que vem? Vamos lá. Faça as suas considerações, se quiser deixar mais alguma coisa aqui, e depois a gente continua na pauta. Nós vencemos quase toda ela, mas tem muita coisa para a gente conversar ainda. Tem, eu acho assim, Valmir, se você me permitir, na próxima quarta-feira já vou agendar aqui, já vou atar o compromisso de vir para falar de outros temas que eu acho que são importantes. E esse é um canal, né, Valmir, que a gente tem até para ouvir as pessoas que... a informação dos teus ouvintes. Talvez eu não esteja pensando da maneira correta. Talvez quando eu digo que a gente tem que governar para pobre, tem gente que acha que eu não estou certa, né? Então, assim, esse é o momento da gente discutir. Nós estamos num momento, daqui a pouco, de eleição, né? E que a gente vai ter que discutir qual é o rumo que a nossa cidade quer ter, né? Para quem que nós queremos governar? Vamos governar para gente rica? Vamos governar para casa de 4 milhões? Ou vamos governar para fazer casa de 200 mil, de 150 mil e fazer com que as pessoas que estão na fábrica, né, saiam do aluguel e possam pagar alguma coisa que é delas? Eu acho que isso é muito importante. Vamos lá, então, mais uma vez agradeço. A Bárbara está por aqui, diz assim, olha, gosto muito das matérias que vocês desenvolvem com a comunidade. Parabéns, obrigado, cara, estamos por aqui. O pessoal já da Alberto Torres também está reclamando, olha,
importante é levantar o barulho. Né? O Rio Vermelho, na rua Alberto Torres, muita poeira também. Exatamente. Fazer o último... Alberto Torres é um exemplo de rua que é uma rua de muito tráfego. Enquanto nós estamos fazendo, por exemplo, asfalto e pavimentação em rua que não tem saída, né? Eu vou dar um exemplo. Alois Robel, que é uma rua ali em Oxford. Eu nem sei, honestamente eu não sei quem mora naquela rua, eu não conheço as pessoas daquela rua. Eles têm direito à pavimentação? Tem, só que é uma rua sem saída. Então, enquanto Alberto Torres, que é uma rua de tráfego entre dois bairros, que é o caso Centenário e Rio Vermelho, eu acho que nós temos que fazer opções que sejam mais viáveis. Alberto Torres, Estrada Fundão, Rua da Urca, Maximiliano Eichendorff, que são ruas assim que precisam mais do que essas ruas que seriam ruas sem saídas. Essa é a minha opinião como vereadora, né, Valmir? Lembrando também que o pessoal que recebeu asfalto, que o boleto vai chegar. Ah, sim, né? Contribuição de melhoria. E o único boleto que vence é o boleto. Isso não tem salvação. Se você conseguir cancelar, ele se senão ele vai vencer. Verdade. Eu deixo meu abraço, então, para todo o teu público, para as pessoas que participaram, e meu agradecimento especial a você. Muito obrigado, cara. Até quarta-feira que vem. Agradeço a sua presença de coração. Você agora, vamos encerrando aqui, né? Você agora fica aí a partir das 14 horas com a Cláudia Lima. Amanhã de manhã, a partir das 6 horas, com o Almir Dias. Provavelmente meio-dia com o Almir também. Amanhã eu tenho que viajar, não posso ficar por aqui. E na sexta-feira de volta. E assim, aí, sexta-feira vem o Chicão para continuar aqui, né, e trazer mais os informes e conversar comigo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Liberdade Notícias. 1h04. Eita! CYN 597, 87,9. Liberdade FM. Muito obrigado por você da live. Forte abraço e até a próxima. Catarina.